inspirando filmes, peças da Broadway, um super-herói da DC, sem falar uma lista enorme de músicas. E, para minha decepção, não inclui a que eu mostrei na abertura. E antes de eu contar o mito em si, é importante a gente conhecer a origem desse grande bardo que acabou se tornando o maior músico e poeta da mitologia grega. Orfeu é um semideus, filho de Égro, um rei da Trácia, com Calíope, a deusa da poesia épica, sendo ela uma das 9 musas, filhas de Mnemosine, com uma moeda para quem acertar, tendo esgotado Zeus. E para quem não lembra, as musas são aquelas que cantam no começo do filme do Hércules, simbolizando as artes teatrais que entretinham e tocavam os corações dos humanos. Aí essa Calíope teve um caso com aquele rei, engravidou, ele aparentemente estava mais interessado em guerrear do que ser pai. Logo, Orfeu foi criado pela mãe, junto com as musas que tinham um carinho muito grande por ele. E é aqui que a nossa história começa, porque foi justamente por ele ter crescido nesse meio artístico que Orfeu começou a desenvolver o seu interesse pela poesia e pela música. O talento dele, tanto em cantar quanto em contar histórias, era evidente desde a infância. E tudo isso culminou no dia em que o pequeno poeta, ao acordar de manhã, avista no jardim de sua casa o grande deus Apolo, que na época estava tentando pegar uma das tias dele. As duas divindades que estavam conversando no quintal veem o garoto e a musa apresenta o sobrinho com muito afeto. Na sequência, o olimpiano, claramente tentando impressionar a cocotinha risonha, dá de presente a Orfeu a sua lira celestial. A partir daí, foi um caminho sem volta. Com o talento passado pelas musas, somado a um instrumento divino entregue pelo próprio deus da música, entre outras 1500 coisas, o filho de Calíope se tornou o maior dos bardos. E para quem nunca jogou RPG, tá aqui a definição. Orfeu então cresce não só tocando e compondo músicas, como escrevendo poemas contando as grandes lendas da Grécia. Por onde ele passava, não faltava público e nem mulheres apaixonadas. Na verdade, o talento dele de encantar as pessoas era tanto que alguns diriam que chegava a ser mágico. As pessoas entravam quase que num estado de transe escutando o que ele tinha para oferecer. Inclusive, ele foi um dos argonautas na aventura de Jasão, conseguindo acalmar e até silenciar criaturas perigosas com a lira e a voz dele. E foi na volta dessa viagem que o Orfeu, enquanto caminhava por um bosque próximo a uma área rural, avista pela primeira vez a mulher que iria mudar sua vida. Eurídice, que com sua beleza exótica chamou a atenção do poeta semideus, sendo ela uma das Auloníades, as ninfas dos pastos, hoje conhecidas como meninas do agro. E quando Orfeu começou a tocar suas melodiosas canções românticas, Eurídice, mesmo encantada com o talento do jovem, manteve a compostura e não se jogou aos pés dele como a maioria costumava fazer, garantindo ainda mais que ele iria se apaixonar. Então, após semanas de serenatas, poemas de amor e inúmeras fãs rejeitadas pelo maior bardo da Grécia, Eurídice não resiste ao carisma autêntico de Orfeu e se entrega em seus braços. Isso aqui é só para agradar a galera que gosta do musical. Alguns meses se passam e por onde o poeta fosse, quase todas as músicas e poesias que se ouviam eram dedicadas à ninfa de seus sonhos, mesmo ela dizendo que ele não tinha mais nada o que provar. E assim, em um paradisíaco vale na Tessália, o casal apaixonado oficializa sua união perante os deuses, com juras de amor eterno, até que a morte os separe. Literalmente. Assistindo de longe esse casamento, estava Aristeu, o apicultor, um semideus filho de Apolo que odiava o pobre poeta. Porém, o motivo dessa hostilidade não é dito na história. Se eu tivesse que especular, eu diria que era pelo fato de Orfeu usar a lira que era do pai dele, talvez até achando que ela foi roubada, e com esse instrumento, ter conseguido se tornar imensamente mais popular do que ele, um mero senhor das abelhas. Então, em um ato de inveja, querendo Eurídice para si,
Aristeu soltou seu enxame no meio do casamento para criar uma distração e correu para sequestrar a noiva. A ninfa fugiu desesperadamente tentando escapar de seu perseguidor. E o poeta, conseguindo se livrar do ataque das abelhas, rapidamente foi atrás. Mas o destino cruel ainda tinha mais uma carta na manga. Pois ao correr desatentamente pela floresta, Eurídice foi picada por uma cobra venenosa. Aristeu, vendo isso, fugiu. E quando Orfeu alcançou sua amada, pôde apenas assistir o seu último suspiro em seus braços. Muitos achavam que a ninfa era apenas um romance passageiro na vida do maior bardo da Grécia. Mas a partir desse dia, ninguém mais teve dúvidas do que ele sentia. Orfeu não parou de compor músicas sobre Eurídice. Pelo contrário, ela passou a ser o único tema de suas obras. Onde antes ele era um artista capaz de invocar todo tipo de sentimento, agora ele só carregava tristeza e solidão. Por consequência, todas as apresentações passaram a terminar com o público em prantos. E as pessoas tentavam animar e convencer o poeta de que a dor é passageira e que ele devia seguir em frente, mas sem resultado. Até que um de seus amigos da época dos Argonautas chega, coloca a mão no seu ombro e diz: nem tudo a música é capaz de resolver. E aparentemente Orfeu levou isso como um desafio. Durante toda a sua vida, não houve nada que ele não tenha conseguido resolver com o seu talento quase divino. E essa seria a prova final, pois o poeta semideus decidiu que iria descer até as profundezas do submundo e trazer Eurídice de volta, custe o que custar. E quem acompanha a mitologia sabe o quão perigosa essa ideia é. A jornada começa indo até o Estige, o rio que separa o mundo dos vivos do reino inferior. E após esperar por algumas horas, ele encontra Caronte, o barqueiro dos mortos. E sendo Orfeu um vivo não iniciado nos mistérios eleusinos, o gondoleiro friamente se nega a levá-lo. Porém, provando mais uma vez que seu dom beirava o divino, o lamento musical que saiu de sua lira comoveu até o coração do deus condutor, que de bom grado aceitou transportá-lo até a entrada do submundo. Chegando lá, ele dá de cara com Cerne, o guardião tricéfalo, que imediatamente começa a rosnar na presença de um vivo no mundo dos mortos. E assim como antes, as notas singelas de amor e esperança acalmaram a fera como um afago na barriga de um filhote. No meio do caminho, Orfeu avista as margens do Estige, Narciso, eternamente contemplando seu reflexo, e com seu instrumento celestial, traz um pouco de alento à sua alma atormentada. E por fim, o herói chega ao palácio de Hades, seu último obstáculo. E após ser conduzido por Caronte até a sala do trono onde o rei do submundo se encontrava, o nobre poeta canta harmoniosamente a história trágica que viveu com mais afinco e emoção do que qualquer ser, tanto mortal quanto divino, seria capaz de reproduzir. Porém, Hades, não abalado, interrompe a apresentação e ordena que ele vá direto ao ponto com o motivo de sua visita. O fato de eu ter descido até as profundezas da Terra talvez seja uma prova de meu amor por ela. Eurídice não viveu nem metade de uma vida normal. Foi vítima de um acaso cruel. E por isso, eu peço apenas que você empreste
ela de volta para mim. Prometo que quando seus dias estiverem completos, ela será sua novamente. Seu talento com as palavras é inegável. É aparente que a música e a poesia correm em suas veias. Mas se buscava o reino das artes, veio ao lugar errado. O que gostaria de ter experienciado com sua amada deveria ter feito em seu tempo de vida. Aqui, o seu amor por ela é irrelevante. O lugar dos mortos é no submundo. Um momento. Você gostaria de participar da conversa? Você conhece bem as regras, Stephanie. Morreu, vem pra cá. Eu vou pegar de volta todo mundo que você tem pena. Esse lugar é vazio. E a gente já conversou sobre você chamar de boa. Sim, eu disse. Você tem certeza que quer gastar isso agora? Hoje é o seu dia de sorte. E assim, o deus do submundo, após ouvir as considerações tanto de Orfeu quanto de Perséfone, entrega a seguinte decisão. Hades iria abrir uma passagem secreta até o mundo dos vivos para que o casal saísse. E assim que a alma de Eurídice atingisse a superfície, ela voltaria à vida e aos braços de seu amado. Porém, o deus do submundo colocou uma condição. Para que o poeta pudesse resgatar sua esposa, ele teria que guiar a ninfa em silêncio e sem olhar para trás, apenas confiando que ela realmente o estaria seguindo. Pois se a conexão deles fosse tão profunda quanto Orfeu havia garantido, isso não seria uma tarefa difícil. O jovem semideus aceita com gratidão a oportunidade. Perséfone se despede carinhosamente de seu sobrinho, porque ela é irmã das musas, e Orfeu se prepara para iniciar a sua jornada até o mundo dos vivos. A última coisa que ele escuta é Hades avisando que assim que ambos chegassem à superfície, eles só poderiam retornar ao submundo após suas mortes. E assim, o bardo entra pela passagem secreta e começa a caminhar seguindo a única direção disponível. A estrada percorria um longo túnel por entre cavernas sombrias e visivelmente inabitadas. Depois de algumas horas, os gritos das almas sendo torturadas foram substituídos por um silêncio ensurdecedor. Pensou em tocar sua lira para fortalecer seu espírito. E nessa tarefa, Orfeu falhou. Durante anos, as musas e os amigos do semideus tentaram de todas as formas trazer a arte de volta à sua vida. Mas nada adiantou. Até que certo dia, passeando pela floresta, estavam as Mênades, as ninfas desvairadas seguidoras de Dionísio. E ao encontrar o famoso poeta, elas obcecadamente insistem que ele cante uma de suas famosas músicas românticas. E quando ele espontaneamente se recusa, elas, que viviam num estado constante de êxtase eufórico, se enfurecem e atacam o nobre poeta, arrancando seus membros e jogando-os no rio mais próximo. #Proerd. E agora é importante ressaltar que aqueles que fizeram mal para Orfeu eventualmente foram punidos pelos deuses. Aristeu recebeu uma maldição que fez com que as abelhas dele morressem, e as Mênades que mataram o poeta foram transformadas em árvores. Na sequência, as musas recuperaram os pedaços de Orfeu para que ele recebesse um enterro digno, e a sua alma agora
agora de maneira definitiva, desce ao submundo. Minha morte não foi digna. Eu não sou um herói. A única missão que eu tive na vida, eu fracassei. O meu único pedido, se for dentro de sua vontade, é que o Senhor entregasse uma mensagem minha para Eurídice. Eu só gostaria que ela soubesse que eu peço perdão por ter falhado com ela. Não. Você mesmo vai levar para ela. Você foi um homem honesto e benevolente, assim como sua amada